Eu era um desertor da Marinha, mas o general me fez coronel e isso me quebrou por completo. Desertar da Marinha. A palavra soa quase como um pecado, né? Uma traição inimaginável para muitos. Mas e se eu te disser que fui um desertor, um covarde que virou as costas para o juramento que fiz? Que a minha fuga, essa mancha escura na minha história, foi o que, ironicamente, me conduziu ao posto de coronel? Isso mesmo, coronel. De desertor a coronel. Parece um conto de fadas distorcido, um roteiro de filme B que a vida resolveu encenar de forma brutalmente real. Prepare-se, porque a história que vou contar é mais insana do que você imagina. Essa jornada começou no fundo do poço, no abismo da desesperança. A pressão, a rotina sufocante, a sensação de aprisionamento, tudo contribuiu para que eu, um jovem idealista que sonhara com glória e honra, simplesmente abandonasse tudo. Era como se um fio invisível tivesse se partido, me deixando flutuar em um mar de culpa e arrependimento. A vida civil me esperava, ou melhor, me engolia. Era um universo de sombras, de empregos precários e noites sem dormir, onde a cada dia que passava a culpa aumentava, corroendo a minha alma como um ácido. Eu era um fantasma, um pária, um peso morto na sociedade. Fugir do meu passado não me livrou dele. Ele estava em cada batida do meu coração, a cada suspiro que eu dava. A solidão era minha companheira constante. Não conseguia me conectar com ninguém, a vergonha era maior do que qualquer desejo de criar laços. O medo de ser descoberto, a certeza de que a justiça militar me alcançaria, me deixava à mercê do desespero. Dias se transformavam em semanas, semanas em meses, e eu afundava cada vez mais na escuridão, sem esperança, sem luz no fim do túnel. Então, um dia, totalmente inesperado, uma carta. Uma carta oficial, fria, impessoal, mas com um teor que me deixou sem fôlego. Não era uma ordem de prisão, não era uma intimação, era uma convocação. Uma convocação do próprio general. Eu, um desertor, chamado pelo general. Foi surreal, parecia um pesadelo, uma alucinação, um daqueles momentos em que você se pergunta se está vivo ou morto. As minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o papel ao tentar abri-lo. A convocação era lacônica, misteriosa, sem explicações, sem justificativas, apenas um pedido para que eu comparecesse à sua sede. O medo e a curiosidade se misturavam em meu corpo. A incerteza era a pior de todas as punições. Qual seria o objetivo desse chamado misterioso? Seria a minha hora? Iria finalmente pagar o preço pelo meu ato de covardia? Os dias até o encontro foram uma tortura. Eu não dormia, não comia, o meu corpo estava em estado de alerta máximo, a adrenalina pulsando em minhas veias como se fosse explodir. Quando finalmente me encontrei frente a frente com o general, percebi que nada do que eu havia imaginado estava perto da realidade. Ele não me repreendeu, não me julgou. Ao contrário, ele me ouviu. Ouviu a minha história, a minha dor, o meu arrependimento. Ele me viu e ele, um homem que representava o poder, a força, a autoridade máxima da Marinha, viu em mim algo que eu mesmo não conseguia enxergar: o potencial. Ele me deu uma chance de redimir-me, de reconstruir a minha vida, de apagar a mancha do passado com atos de bravura e coragem no presente. A minha jornada como coronel não foi fácil, foi árdua, desafiadora, exaustiva. Mas eu aceitei com o coração cheio de gratidão e um desejo imenso de compensar o meu passado. E aqui estou eu, hoje, testemunhando o poder da redenção, a força da segunda chance. De desertor a coronel, um caminho improvável, inimaginável, mas real. E tudo isso mudou tudo. A minha vida, a minha perspectiva, a minha fé em mim mesmo. E é essa transformação que quero compartilhar com vocês. Inscreva-se no canal Viciado em Reddit para acompanhar mais histórias reais que vão te deixar de queixo caído. E agora, deixe aqui nos comentários uma frase motivadora que te ajudou a superar um momento difícil. Vamos inspirar uns aos outros. Desertar da Marinha. A palavra soa pesada, né? Imagina a culpa, a vergonha, o peso da traição. Agora, imagina essa mesma pessoa, anos depois, não só perdoada, mas promovida a coronel.
Isso não é ficção científica, gente. Isso é história real de um cara que eu conheci no Reddit, um post que me deixou de queixo caído e que eu vou compartilhar com vocês hoje. Preparem-se, porque essa história é uma montanha-russa emocional, do fundo do poço até o topo da glória, e vai te mostrar que mesmo nos momentos mais escuros, a redenção é possível. Ele era jovem, impulsivo, um marinheiro cheio de sonhos e cheio de medos. Medos que o sufocaram a ponto de ele tomar a decisão mais radical e destrutiva que poderia tomar: desertar. Ele não detalha as razões no post, mas dá para sentir a dor, a angústia, o peso daquela escolha errada que mudou para sempre a sua trajetória. Imagine a pressão, a solidão, a constante ameaça de ser pego, vivendo na clandestinidade, com o fantasma da prisão o perseguindo dia e noite. A sensação de fracasso, a perda da dignidade. Ele descreve uma vida de fuga, de medo, de incerteza, um verdadeiro deserto existencial. O pesadelo parecia não ter fim. Ele fala sobre a dificuldade de manter contato com a família, a culpa que o corroía por cada ligação não feita, por cada aniversário perdido, por cada oportunidade de dizer "eu te amo" que escapou de suas mãos. E quanto a seus amigos? Como manter amizades quando você está vivendo na sombra, com um segredo que pode te destruir a qualquer momento? Ele pintou um retrato cru, sem rodeios, da solidão e do isolamento de um desertor. Anos se passaram, anos de angústia, de medo, de fugir da própria sombra. A cada dia, ele se sentia mais engolido pela culpa e pela desesperança. Já havia se convencido de que sua vida estava perdida, irremediavelmente manchada por aquela decisão. A ideia de um futuro melhor parecia um sonho distante, inacessível, um conto de fadas. Ele se via preso em um ciclo infernal, sem saída. A única certeza que ele tinha era que aquela era uma luta solitária, uma batalha que ele travava sozinho contra um inimigo invisível, mas implacável. Mas aí, algo surpreendente aconteceu. Um dia, ele recebeu uma carta oficial, uma carta que mudaria para sempre o curso de sua vida. Uma carta de um general. Não era uma ordem de prisão, não era uma intimação, mas um convite para voltar, um convite para reencontrar a dignidade que ele havia perdido. Imagine a surpresa, a incredulidade, a mistura de esperança e medo que tomou conta do seu coração naquele momento. O general, em sua carta, reconhecia o erro cometido pelo jovem desertor, mas também reconhecia a sua capacidade de mudança. Ele não se limitou a perdoar, ofereceu-lhe uma oportunidade de redenção, uma chance de reconstruir a sua vida e de retribuir a nação que ele havia decepcionado. A carta, segundo o relato, continha detalhes sobre um programa de reintegração na Marinha, que incluía terapia psicológica, acompanhamento profissional e a possibilidade de ascensão na carreira. Era uma chance única e inacreditável. Depois de muito pesar os prós e os contras, a esperança sobrepujou o medo e ele aceitou o convite. O processo de reintegração foi longo e difícil. Ele enfrentou julgamentos internos, teve que encarar seus fantasmas e reconhecer os erros cometidos. Mas ele estava determinado a mudar, a reparar os danos causados e a reconstruir sua vida e sua reputação. Ele enfrentou cada sessão de terapia, cada provação, cada obstáculo com resiliência e coragem. E então veio o momento da consagração. Anos depois de ter desertado, após um longo período de trabalho árduo e demonstração de lealdade inabalável, ele foi promovido a coronel. Coronel! Aquele jovem que um dia fugiu da Marinha, aquele homem que viveu no medo e na solidão, havia se tornado um dos líderes de uma das forças armadas mais respeitadas do mundo. Um exemplo de redenção, de superação e de fé na capacidade humana de mudança. De uma história que começou na lama, surgiu um triunfo glorioso. A mensagem não é apenas sobre a superação do desertor. É sobre a misericórdia, a segunda chance, a capacidade de transformação. É uma história que nos mostra que mesmo quando cometemos erros irreparáveis, a esperança não está perdida. Que a redenção é possível, que mesmo no mais profundo poço, podemos encontrar a força para subir novamente, para recomeçar.
A história desse coronel outrora desertor é uma prova de que Deus, ou o universo, ou simplesmente o destino, nos oferece chances de reescrever nossas histórias. E essa história, pessoal, é para refletir. Como você lida com seus medos? Como você se levanta depois de uma queda? Compartilhe sua experiência nos comentários. Até a próxima! Desertor da Marinha. A palavra soa pesado, né? Um peso que carreguei por anos. Uma mancha indelével, eu achava. Mas a vida, essa senhora imprevisível, tinha planos bem diferentes para mim. Planos que envolviam um general, um uniforme impecável e 3 palavras que mudaram tudo. Coronel. Sim, você leu certo. Eu, o desertor, me tornei coronel. E essa jornada, essa história, ela não é só sobre ascensão militar. Ela é sobre redenção, sobre a segunda chance que a vida, ou talvez a fé, quem sabe, me deu. E acredite, você precisa ouvir isso. Tudo começou num beco sem saída. A marinha, a promessa de aventura, o orgulho de servir, tudo virou um inferno. Eu me sentia preso, sufocado, perdido num mar de regras e expectativas que não eram as minhas. A pressão, a distância da família, as frustrações. Aconteceu o que não deveria ter acontecido. Eu me tornei um número, uma estatística, um desertor. Fuja, se esconda e comece de novo. Esse era o mantra que ecoava na minha mente enquanto eu tentava reconstruir minha vida a partir do zero, com a sombra da minha decisão me assombrando a cada passo. Os anos se passaram como um borrão. Trabalhos temporários, empregos precários, sempre de cabeça baixa, sempre olhando por cima do ombro. A culpa era uma companheira constante, uma faca giratória no meu estômago. Não conseguia me perdoar, não conseguia esquecer o que fiz. Eu estava enterrado vivo sobre o peso da minha própria escolha. E a cada noite, o arrependimento me consumia. As lembranças me assombravam sem trégua. Como eu poderia me libertar desse tormento? Como eu poderia apagar a minha própria história? Foi então que algo inesperado aconteceu. Um encontro casual. Uma conversa casual que mudou o curso da minha vida para sempre. Um antigo amigo, alguém que eu pensava ter perdido para sempre, me encontrou, me viu, me reconheceu. Um homem que era agora um general. E essa simples conversa, essa reconexão com o meu passado, abriu as portas para um futuro que eu jamais poderia imaginar. Ele ouviu minha história, não com julgamento, mas com compaixão. Ele viu além do meu passado, reconhecendo o homem que eu me esforçava para ser. Ele viu o arrependimento, a luta, a minha esperança desesperada por redenção. A conversa não foi fácil. Ele não minimizou minhas ações, não tentou disfarçar a gravidade do meu erro. Mas ele me viu. Ele viu a mudança, o esforço, a luta árdua que travava contra meus próprios demônios. E a proposta dele foi surpreendente, chocante, algo que me deixou sem ar. Ele me ofereceu uma segunda chance. Não uma simples anistia, mas a oportunidade de servir novamente, de resgatar a minha honra, de consertar o que eu havia quebrado. Ele me disse: "Eu sei o que você fez. Eu sei o peso que você carrega, mas eu também vejo o arrependimento em seus olhos, a força em seu coração. Eu te dou a chance de provar que você mudou." Essas palavras ressoaram em minha alma. Elas não foram um perdão fácil, mas um desafio, uma prova de fogo. Eu precisaria lutar, me esforçar 2 vezes mais do que antes para merecer a oportunidade que ele me oferecia. E eu lutei. Eu me esforcei, eu provei, através de ações e dedicação incansáveis, que eu merecia essa segunda chance. E o caminho não foi fácil. Foram anos de trabalho árduo, de dedicação incansável, de provar a cada dia que eu havia me tornado um homem melhor, que eu havia aprendido com meus erros. Eu tinha que superar o estigma, a desconfiança, a minha própria insegurança. A jornada foi longa e tortuosa, repleta de desafios e obstáculos que pareciam intransponíveis, mas a cada passo eu me fortalecia, impulsionado pela oportunidade que me fora dada, pela minha própria vontade de redenção. E então o dia chegou. O dia em que eu vesti aquele uniforme impecável, o dia em que me tornei coronel. Não foi apenas uma promoção, foi um símbolo da minha transformação, uma prova irrefutável de que, mesmo após o erro mais grave, a redenção é possível. Esse vídeo não é apenas uma história de sucesso militar, é uma história de redenção, uma história de segunda chance.
É a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode renascer, que a mudança é possível e que o passado, por mais pesado que seja, não precisa definir o seu futuro. A minha história é um testemunho de que, com arrependimento genuíno e esforço incansável, a redenção é possível. E isso muda tudo. Desertor da Marinha. A palavra soa pesada, né? Soa a fracasso, a vergonha, a fuga. E se eu te disser que essa palavra, essa mancha na minha biografia, se tornou o trampolim para o meu sucesso? Que a minha deserção, a minha decisão covarde de abandonar tudo, me levou ao posto de coronel? Parece loucura, eu sei. Parece um conto de fadas distorcido, um daqueles relatos do Reddit do você lê e pensa, impossível. Mas acredite, é real, é a minha história. Tudo começou com um medo paralisante, aquele que te aperta o peito e te rouba o ar. O mar, que eu sempre amei, que sonhei navegar por toda a vida, se tornou um monstro, um gigante ameaçador pronto para me engolir. A marinha, que eu idealizava como símbolo de honra e dever, se transformou numa jaula sufocante. Eu estava afogando em expectativas, em regras, em uma rotina implacável que esmagava o meu espírito. Eu me sentia um robô, um número, um peso morto num sistema gigantesco e impessoal. A pressão era imensa, a solidão insuportável. Eu não era um mau homem, eu simplesmente não conseguia mais. Meu corpo gritava por descanso, minha alma clamava por liberdade. E, numa noite escura, tomada pela desesperança, eu tomei a decisão. Desertei. Simples assim. Deixei tudo para trás, a farda, a disciplina, a minha própria dignidade. Fugi como um covarde, deixando para trás um rastro de decepção e vergonha. Os anos que se seguiram foram um turbilhão de culpa, arrependimento e medo constante. Vivi na clandestinidade, à margem da sociedade, com a espada de Damocles da justiça pairando sobre a minha cabeça. Trabalhei em empregos miseráveis, escondido, sempre com o olhar voltado para trás, esperando que a qualquer momento a sombra do passado me alcançasse. Eu me tornei um fantasma, um espectro, uma lembrança apagada. Mas a vida, com toda a sua crueldade e beleza, tem um jeito perverso de nos surpreender. Anos depois, numa situação que eu nunca imaginaria, o meu passado me alcançou. Não da maneira que eu temia. Em um encontro casual, num momento que parecia tirado de um filme, eu conheci o general. Ele, um homem imponente, que emanava autoridade e respeito, era uma figura que me causava medo, mas também uma pontinha de admiração. Ele me reconheceu, não me denunciou. Ele me viu de verdade. E naquele momento, ele fez algo surpreendente. Ele não só me perdoou, mas também me ofereceu uma chance de redenção, uma chance de reconstruir a minha vida, de provar meu valor, de apagar a mancha da minha deserção com um ato de extraordinária bravura. Ele me disse que via em mim algo especial, uma força interior que eu mesmo havia esquecido. Ele viu além da minha fuga, além da minha covardia. Ele viu a minha potencialidade. A jornada foi árdua, mas com a orientação e o apoio do general, eu superei os meus medos, reergui a minha vida e construí uma carreira sólida e respeitada na Marinha. Cada dia era uma vitória, cada degrau na minha ascensão uma prova do meu esforço e dedicação. A cada conquista, a dor da minha deserção diminuía, dando espaço à esperança, ao orgulho e à gratidão. O posto de coronel não foi uma dádiva, mas o resultado de anos de árduo trabalho e dedicação incansável. Foi a prova definitiva de que mesmo do fundo do poço é possível se levantar, que mesmo os maiores erros podem ser corrigidos e que a redenção é uma possibilidade real para todos nós. A minha história não é só minha, é a história da perseverança, do perdão e da segunda chance. É a história de um desertor que se tornou um herói, não nos campos de batalha, mas na luta contra os seus próprios demônios. É um lembrete de que, independente do nosso passado, o futuro ainda pode ser escrito, reescrito e construído com coragem, fé e perseverança. A minha deserção me fez quem eu sou hoje, um coronel. E isso, meus amigos, muda tudo. Desertor da Marinha.
3 palavras que carregam um peso imenso, um estigma que me perseguiu por anos. Imagine o abismo, o vazio, a sensação de ter virado as costas para tudo que você jurou defender. Agora, imagine isso se transformar em coronel. Sim, você leu certo. Eu, o desertor, estou aqui para te contar como o general, em um ato de graça inimaginável, me elevou a um posto que eu jamais sonhei alcançar, e como isso mudou absolutamente tudo na minha vida. A minha fuga da Marinha foi um ato impulsivo, uma decisão tomada no calor da dor e da desesperança. Me senti perdido, sozinho, esmagado pelo peso de uma realidade que eu não conseguia mais suportar. A pressão era insuportável, a solidão corroía minha alma e a culpa me assombrava dia e noite. Eu deixei para trás camaradas, promessas e, acima de tudo, a minha própria dignidade. A vida de desertor foi uma sombra constante, uma existência clandestina vivida sob o véu do medo e da incerteza. Dormia com um olho aberto. A cada barulho, a cada sombra, meu coração disparava como se um batalhão estivesse prestes a me apreender. Os dias se tornavam semanas, as semanas meses, e a culpa se transformava em uma prisão ainda mais opressora do que qualquer cela. A cada amanhecer, eu enfrentava a amargura da minha decisão, a frustração de ter desistido, de ter fugido da batalha. Mas a luta não havia terminado, ela havia apenas se transformado. A luta se tornou a minha própria sobrevivência, a batalha contra o peso da culpa e o medo constante da descoberta. Eu me perdi em um labirinto de empregos precários, de relacionamentos superficiais, buscando desesperadamente um pedaço de paz, uma brecha na parede de sofrimento que eu mesmo havia construído. Mas a paz era um fantasma, uma miragem que se esvaía sempre que eu me aproximava. A dor era constante, uma companhia indesejada que nunca me deixava sozinho. Então, anos depois, um encontro casual, um rosto familiar que eu jamais esperava reencontrar, mudou tudo. Foi um encontro cheio de tensão, de silêncio pesado, de um passado que nos assombrava em cada gesto, cada palavra. Ele era um general agora, alguém que eu respeitava profundamente, mas que eu também tinha magoado profundamente. Eu esperava o pior, o confronto, a justiça, a punição. Mas ao invés disso, ele me ofereceu algo inimaginável. Ele não me acusou, não me julgou, não me condenou. Ele me ouviu, realmente me ouviu. Ele me deu a oportunidade de explicar, de me redimir, de mostrar que a pessoa que tinha escapado era apenas uma sombra do homem que eu havia me tornado. Ele viu o meu arrependimento, a minha luta, a minha tentativa constante de reconstruir minha vida. Ele viu a minha fé. E, acima de tudo, ele viu a minha capacidade de mudar. A proposta dele foi um choque. Ele não me entregou à justiça, ele me deu uma segunda chance monumental, uma chance de mostrar que eu merecia o perdão, não só de mim mesmo, mas também da instituição que eu tinha abandonado. Ele me ofereceu um posto na reserva, um posto que, gradualmente, me levou ao que eu jamais imaginei, o posto de coronel. De desertor a coronel. A jornada foi longa, repleta de desafios e sacrifícios, mas a transformação foi completa. A minha fé, a minha perseverança, a minha capacidade de reconstrução, tudo isso foi posto à prova, e tudo isso me trouxe até aqui. E a lição mais importante que eu aprendi é que a misericórdia é uma força transformadora, que o arrependimento sincero pode abrir portas que pareciam fechadas para sempre, que mesmo no mais profundo abismo, a esperança pode renascer. Hoje, olho para trás e vejo a minha jornada não como uma história de fracasso, mas como uma história de redenção, uma história de perdão, de resiliência, de uma segunda chance que transformou completamente a minha vida. E essa história, essa jornada, é um testemunho de que mesmo quando parece que tudo está perdido, mesmo quando você acredita que não há mais esperança, a graça pode encontrá-lo no lugar mais inesperado. E pode mudar tudo, absolutamente tudo. Já se imaginou fugindo da sua própria vida, deixando tudo para trás, inclusive a responsabilidade de um juramento militar? Um desertor da Marinha, com a sentença de prisão pairando como uma espada de Damocles, e então, anos depois, sendo promovido a coronel? Isso não é ficção científica, acredite. Essa é a minha história, e vai te chocar.
Me chamo João, e minha vida, antes de tudo isso, era um turbilhão de decisões erradas, de arrependimentos profundos e de uma fuga desesperada da realidade. Eu tinha 18 anos, cheio de ideais, ingênuo, quando entrei para a Marinha. Achava que seria uma aventura, uma oportunidade de viajar, de ver o mundo. A realidade foi bem diferente. A disciplina rígida, a pressão constante, a distância da família, tudo isso foi sufocando-me aos poucos, até que eu cheguei ao limite. Não era a vida que eu queria. Sentia a angústia me consumindo, uma sensação de aprisionamento que ia além das paredes da base naval. Eu me sentia preso em uma engrenagem implacável, sem saída, sem respiro. A solidão era uma companheira constante, a culpa, uma sombra que me perseguia a cada passo. Na minha mente, a deserção era a única solução. Uma solução desesperada, sim, mas a única que eu conseguia enxergar naquele momento. A decisão de desertar foi tomada em um momento de fraqueza, de desespero absoluto. Não me orgulho disso, mas foi a minha realidade. A fuga foi clandestina, cheia de medo e de incertezas. Passar de um dia para o outro do uniforme para roupas civis me fez sentir nu, exposto, como se estivesse andando sem pele. Eu carregava o peso da minha decisão, um fardo pesado demais para o meu jovem corpo e mente. Os anos que se seguiram foram um turbilhão de emoções conflitantes, de angústia, culpa e arrependimentos. Eu vivia na clandestinidade, fugindo da lei, vivendo uma vida que não era minha, uma vida que não me representava. A cada dia que passava, a dor da minha decisão se tornava mais forte, a culpa mais insuportável. Eu me sentia perdido, um náufrago em um mar de desespero, sem rumo, sem esperança. Trabalhos precários, relações passageiras, uma vida sem propósito, sem sentido. Eu era um fantasma, assombrando a minha própria existência. E mesmo a solidão não me deu paz. Ela gritava em meus ouvidos as consequências de meus atos. Eu sentia a dor da minha ausência para minha família e amigos. O peso do meu erro não me deixava em paz. Foi então que a vida me pregou uma peça. Um encontro casual, uma conversa inesperada, um pedido inusitado. Aquele general, um homem que eu nunca imaginaria cruzar o meu caminho, me ofereceu uma chance de redenção, uma chance de recomeçar. Ele soube da minha história, da minha fuga, do meu arrependimento. Ele não me julgou, ele me viu, ele entendeu. Ele não me ofereceu apenas um emprego, ele me ofereceu uma oportunidade de reconstruir a minha vida, de resgatar a minha honra, de me redimir pelos meus erros passados. Ele viu além do meu passado, viu o potencial que eu ainda carregava, a pessoa que eu podia ser. Ele me deu uma missão, uma responsabilidade, e aos poucos a minha vida começou a fazer sentido novamente. Anos de trabalho árduo, dedicação e comprometimento, a confiança conquistada, a responsabilidade assumida, a honra resgatada. E o mais incrível, de desertor da Marinha, eu me tornei coronel. Sim, você leu certo, coronel. Isso mudou tudo. Mudou a minha perspectiva de vida, mudou a minha autoimagem, mudou a minha relação com o mundo e, principalmente, mudou a minha relação comigo mesmo. A jornada foi longa e dolorosa, mas o aprendizado foi inestimável. Eu aprendi sobre perdão, sobre segunda chance, sobre resiliência. E hoje eu me coloco aqui para compartilhar a minha história, não para me vangloriar, mas para inspirar, para mostrar que é possível superar os nossos erros, que é possível reconstruir a nossa vida, mesmo depois dos momentos mais difíceis, mesmo depois das decisões mais erradas. A vida me ensinou que o arrependimento sincero, a busca pela redenção e a perseverança são capazes de transformar a dor em aprendizado, a derrota em vitória e a desesperança em esperança. E isso, eu garanto, muda tudo. Desertar da Marinha. A palavra soa pesada, né? A imagem de um fracasso, de um covarde, talvez até de um criminoso. Eu vivi essa realidade. A culpa, a angústia, a solidão eram minhas companheiras diárias. Me sentia perdido, um náufrago em um mar de arrependimentos. Mas a vida, essa força inabalável, reservava uma reviravolta tão improvável que até hoje me arrepia lembrar. Um general, sim, um general. O homem que poderia ter me mandado para a prisão me ofereceu a chance de reescrever minha história, de me tornar coronel. Como isso aconteceu? Você vai se surpreender. A minha fuga, tão impulsiva quanto desesperada, foi impulsionada por um turbilhão de erros e decepções.
Mas a minha jornada de volta, a redenção, foi ainda mais difícil, mais desafiadora. Foram anos de luta contra mim mesmo, anos de reconstrução, de expiação, de busca por um propósito. A história não é sobre glória militar, mas sobre a jornada tortuosa de um homem quebrado encontrando a força para se levantar. É sobre a surpreendente misericórdia que pode encontrar até no mais improvável dos lugares, até no coração de um general. É sobre a segunda chance que, na verdade, muda tudo. Prepare-se, porque essa história vai te deixar sem fôlego. Afinal, quem diria que um desertor poderia se tornar um coronel? A minha história não termina aqui, e você não vai querer perder o próximo vídeo, onde conto os detalhes dessa reviravolta inacreditável e o que aprendi nesse processo. Fique ligado, clique aqui para assistir agora.